Toda grávida quer saber qual é a melhor posição para o parto, aquela que facilita mais a saída do bebê, que ajuda a aliviar as dores das contrações e também ajuda a prevenir laceração. Então hoje eu vou te explicar quais são essas melhores posições para cada uma das fases do trabalho de parto, sim, porque é diferente, para ajudar esse bebê a descer, a rodar e a nascer mais fácil. Eu também vou falar tudo o que muda no caso de pessoas que recebem analgesia ou quem não pode sair da cama durante o trabalho de parto, para poder ainda assim otimizar com os movimentos do nosso corpo, as posturas, essa saída do bebê. Então fica comigo que eu caprichei e tem muita informação útil nesse vídeo. Eu sou Mari Bettioli e aqui eu te ensino como ter uma gravidez saudável e um parto maravilhoso. Hoje em dia a grande maioria dos partos acontece com a mulher deitada de costas ou reclinada na cama do hospital. E essa é a pior posição. Ela é a mais desconfortável para a mãe, diminui a passagem ali do bebê porque fecha aqui a pelve. É uma posição também que diminui a quantidade de oxigênio que o bebê recebe. Então assim, a gente pensa, se parir deitada é tão ruim, por que então quase todos os médicos colocam as mulheres nessa posição? Parece piada, mas a origem disso não tem nada a ver com ciência e muito menos com o conforto da mãe, porque essa posição também é mais desconfortável. Antigamente, só as mulheres participavam do parto, então era um evento feminino, e todo mundo dava à luz na posição vertical ou em 4 apoios. Até que lá na França, no século XVII, o rei Luís XIV decidiu, que era um cara bem pervertido, decidiu que queria ver o nascimento do seu filho. Então eles fizeram um maior evento, tudo enfeitado, para que ele pudesse assistir esse espetáculo ali de camarote, pudesse ver tudo ali na frente dele. E deitaram a coitada da mulher com as pernas abertas. O problema foi que ele teve 14 filhos, então foram anos e anos que isso aconteceu, e aí essa técnica, essa postura de parto, essa cena acabou se popularizando, porque era coisa de realeza, gente rica, gente importante paria assim, então muita gente copiou. E se a gente for pensar um pouquinho também, para os médicos é muito mais conveniente, ele fica como protagonista dessa história toda, e foi isso que defendeu também o médico francês também, François Mariceau, e eu tenho certeza que eu pronunciei errado, mas esse é o nome do homem, que viveu na mesma época do rei Luís. Então, até hoje, a gente bota a mulherada toda reclinada, aliás, reclinada e deitada é praticamente a mesma coisa, não se deixe enganar. Isso é patético, mas é verdade, e a gente não tem muito como mudar essa história, mas a gente tem que fazer diferente e demandar dos serviços de saúde um atendimento baseado em ciência, no conforto da mãe e na facilidade do parto, e certamente essa posição não é a melhor. Deitada de costas também é uma posição que aumenta muito o risco de laceração. Por quê? Além de fechar a pelve, a direção onde o bebê, a cabecinha do bebê vai apontar ali no teu canal vaginal, vai ser mais nessa parte do períneo. Então é muito mais chance de lacerar aqui essa. E agora o mais importante é o que eu vou explicar para que você entenda quais são os pontos que a gente precisa priorizar numa posição. Ao invés de decorar quais são as posições, você vai entender esses 5 pontos. Então é um checklist que a gente vai fazer para definir se uma posição é boa ou não durante o trabalho de parto. Primeiro de tudo é sobre a abertura da pelve. Então a gente tem 3 andares da pelve, o andar superior, o do meio e o inferior. Então a entrada da pelve, o meio da pelve e a saída da pelve. E a gente pode, mexendo o nosso corpo, fazer com que fique mais aberto em cima, mais aberto embaixo ou mais aberto no meio. E a gente vai decidir então essa posição de acordo com a altura do bebê. Então, se é um bebê durante a gravidez que está encaixando ou no início do trabalho de parto, ele vai estar aqui em cima. Então, a gente vai ter que abrir para facilitar que a cabecinha dele entre. Se é um bebê que está ali no meio da pelve, a gente vai precisar abrir aqui essa metade. E se é um bebê que já está quase nascendo, que está bem mais para baixo, a gente vai ter que abrir embaixo para facilitar a passagem da cabecinha. Ah, mas como é que eu sei onde é que está esse bebê? A gente descobre durante o exame de toque. Quando a gente toca a vagina de uma mulher, a gente vai ver onde está a pontinha da cabeça e aí a gente vai colocar o dedo nesse ossinho. Então, esse ossinho, dá pra ver aqui, ó, aqui do meio, é a nossa referência, é o ponto 0. Então, nessa imagem vocês conseguem ver. Então, se tiver 1 centímetro para cima, ele tá menos 1, menos 2, menos 3. Se ele estiver para baixo, ele tá mais 1, mais 2, mais 3. Então, toda vez que tiver um exame de toque, você vai perguntar para o profissional que fez esse exame onde está o bebê, qual é a altura do bebê na pelve. Aliás, tem um vídeo que eu fiz aqui que é bem legal, bem visual e explica tudo sobre exame de toque e o que você vai precisar perguntar, porque os médicos costumam, os enfermeiros também costumam dizer só quantos centímetros de dilatação você tem, mas é muito mais coisa que eles estão avaliando quando eles tocam o colo do útero de uma mulher e você sabendo quais são esses pontos, você pode perguntar e isso vai ajudar no seu processo.
E a altura do bebê, ela também está relacionada com a fase do trabalho de parto. Então, é muito mais difícil você ter um bebê mais um, né? Ou seja, um bebê que está aqui bem mais embaixo da pelve, mais dois, na fase latente do trabalho de parto. Não é uma coisa muito certa, mas a gente tem uma referência. Então, assim, no início do trabalho de parto e durante a gravidez, o bebê vai estar mais em cima. Então, a gente vai abrir em cima. Mais perto ali do início da fase ativa ou até no início da transição, a gente espera que o bebê já esteja em 0. E na hora do expulsivo, o ideal é que esse bebê já esteja mais 1, mais 2. Pode ser que comece o expulsivo e ele ainda esteja em 0, mas a gente já espera que tenha essa evolução e ele tenha descido durante o trabalho de parto. Então, fase latente, por definição, é a fase, o início ali, quando a gente tem contrações ainda irregulares, elas estão começando a ficar regulares e elas não são tão longas, são contrações que duram 30 segundos, 45 segundos, vem a cada 5 minutos, 8 minutos, 7 minutos, por aí. Depois a gente passa para a fase ativa, que é quando a gente já espera que esse bebê já esteja descendo mais, que as contrações são mais efetivas e a gente já tem uma dilatação ali perto de 5 centímetros e as contrações estão durando mais de 1 minuto, vindo com um intervalo de 4, 3, 5 minutos. E depois tem a transição, que é entre 7 centímetros, 8 centímetros, até a dilatação completa, que é a fase normalmente mais rápida do trabalho de parto, mas também a mais desafiadora, porque as contrações duram mais tempo e vem com um intervalo menor. E aí a gente chega no segundo estágio do trabalho de parto, que é o expulsivo, que é quando a gente tem a dilatação completa e a vontade de fazer força. Gente, isso daqui foi o resumo do resumo do resumo das fases do trabalho de parto. No meu curso de preparação para o parto eu ensino com muito mais detalhes sobre cada uma dessas fases, como você vai identificar e o que você e o seu acompanhante precisam saber para poder se preparar para cada um desses momentos e como vocês podem facilitar em cada uma dessas fases do trabalho de parto, para que vocês possam ter um parto maravilhoso. Então, se você quiser dar uma olhada aqui na descrição, eu deixei o link do meu curso. Então, para uma posição ser boa, a gente precisa saber onde está o bebê, para saber se essa posição está abrindo a porção da pelve que está a cabecinha do bebê, seja em cima, no meio ou embaixo. Outro ponto importantíssimo do nosso checklist é se essa posição vai deixar aqui o sacro e o cóccix livre. Porque a pelve, ela é móvel, né? Essa minha pelve mexe, como a sua também e a minha também. E esse ossinho tem muita mobilidade. Agora, imagina se você está na posição reclinada, sentada ou deitada. O que vai acontecer com esse ossinho? Ele vai fechar essa passagem. Então, quando a gente pensa numa posição, tem que pensar, essa posição tá deixando o meu sacro se mexer? Então, se você tá em 4 apoios, o sacro tá livre, o bebê consegue empurrar essa parte aqui para cima. Se você tá de ladinho, esse ossinho vai mexer também. Se você tá em pé, também vai mexer, agachada também. Então, sempre pensar, tem movimento do sacro e do cóccix? Sim, então já é uma posição melhor. É uma posição que favorece a rotação e a descida do bebê, porque o bebê, ele entra como um parafuso. Então, a cabecinha dele, de frente para trás, é o maior diâmetro. Dos lados é menor. Na pelve, a gente tem o diâmetro maior é de um lado para o outro e de frente para trás é menor. Então, imagina o que o bebê vai fazer. Ele vai entrar de ladinho, porque entrar assim é muito mais difícil. Então, ele vai usar o espaço que ele tem, vai entrar de ladinho. Chegou no meio da pelve, a gente tem agora o ombro, os ombros precisam entrar aqui e nessa posição de um lado para o outro não é bom. E a cabeça que precisa passar pelo meio. Então, a cabeça vai rodar para que ela passe pelo meio da pelve e para que os ombros entrem. Depois o ombro também vai ter que rodar e a cabecinha vai ter que virar de lado para poder sair. Então aí ele vai rodar outra vez para poder nascer. Em terceiro lugar, é uma posição que favorece a movimentação da mãe, porque se a mãe se mexe, o parto acelera. O parto não é sobre ficar parada. A gente normalmente tem vontade, inclusive, de se mexer, porque diminui a dor. É muito difícil uma mulher que queira ficar ali, ó, deitadona, parada o tempo inteiro. A gente fica com vontade de mexer de um lado para o outro e isso ajuda o bebê a passar. É uma coisa instintiva do nosso corpo. É como tirar um anel, sabe? Você tenta tirar ele reto, é muito mais difícil do que se você vai, se ele tá meio preso, né? É muito mais difícil do que se você vai mexendo de um lado pro outro, uma chave na fechadura, enfim. Movimento é jeitinho que faz as coisas saírem. E em quarto lugar, é uma posição confortável para a mãe? Porque se ela não gosta, não tem o que diga, essa posição vai ser péssima. Tem que ser uma posição que traz um pouco mais de conforto, uma posição que dói menos. A gente não vai achar uma mulher com 7 centímetros de dilatação que fica numa posição e fala, ai, nossa, tá maravilhoso aqui, isso aqui tá... Não, a gente não busca o conforto total, mas a gente busca uma posição que seja mais confortável para a mãe e que ela consiga descansar entre uma contração e outra para recuperar a energia e dar conta do trabalho de parto inteiro. Em quinto lugar, a gente tem que usar a gravidade a nosso favor. O canal de parto não é uma coisa reta, a gente às vezes pensa que é um
tubo reto assim? Não, não é. Ele tem o formato da letra J. Então, imagina assim, no expulsivo, a gente precisa que o bebê desça e faça essa curvatura. Se a mulher tá deitada, né? Porque olha aqui, ó, isso aqui até mostra o ângulo. Se a mulher tá deitada, concorda que o bebê vai ter que ir para cima? Então é completamente contraproducente, não funciona. A gente tem que usar a gravidade a nosso favor, principalmente durante o expulsivo. Se a gente fica em posições mais verticais ou em 4 apoios, isso vai acelerar a saída do bebê. A doida aqui falou que eram 5 pontos do checklist, mas na verdade são 6. Então vamos para o 6º ponto super importante, que é a oxigenação do bebê. A gente precisa que durante todo o trabalho de parto, o ar que você respira se transforme num sangue bem oxigenado e que chegue para a placenta para poder manter o bebê alimentado de bastante oxigênio e para que ele possa suportar também esse trabalho que é muito desafiador para o bebê. Então eu vou contar um detalhe aqui só para vocês saberem qual é o protocolo nos hospitais no caso de um bebê que não está bem. Então, um bebê que está com batimento cardíaco alterado, então teve uma queda, uma desaceleração importante da frequência cardíaca do bebê, a primeira coisa que todo mundo vai fazer em qualquer hospital do mundo vai ser virar essa mãe do lado esquerdo e desligar se por acaso ela tiver com ocitocina, né, que é a ocitocina sintética para indução do parto, vai desligar aquilo. Então, meu ponto é, se quando a gente vira a mãe de lado, a gente está fazendo isso com o objetivo de aumentar a oxigenação do bebê para que ele possa ter mais vitalidade, porque então a gente vai deixar as mulheres todas deitadas de costas, sendo que isso diminui a oxigenação do bebê, porque comprime ali vasinhos super importantes que a gente tem, que quando a gente está de costas, o bebê pressiona, a barriga pressiona tudo aquilo, que vai fazer com que diminua esse fluxo sanguíneo e por isso, inclusive, muitos médicos dizem que a mulher não pode dormir de barriga para cima. Então, se não pode dormir de barriga para cima, por que vai parir de barriga para cima? Antes de passar para as posições, eu quero te falar uma coisa para você lembrar na hora. Escuta o seu corpo, se conecta com o seu corpo, porque o bebê, ele fala o que ele precisa. Quando a gente sente que uma posição vai ser melhor do que a outra, provavelmente é porque essa posição vai facilitar a descida do bebê. Eu tive uma paciente uma vez que o bebê estava bem tortinho. Antes até de eu saber que esse bebê estava com a cabecinha mais torta, ela ficou numa posição que a gente chama de lounge, né? Que põe o pezinho em cima de um banco. E ela ficava assim, ó, indo para frente e para trás. Quando eu fui fazer o exame de toque, eu vi que essa seria exatamente a posição que eu sugeriria para ela ficar, porque ia ajudar a corrigir esse mau posicionamento do bebê. E ninguém precisou fazer nada, ela simplesmente fez porque aquilo trouxe conforto para ela, o corpo dela pediu. Então o teu corpo vai pedir aquilo que for necessário. E parto também não é para um circuito de crossfit, não é para ficar se mexendo assim, loucamente, fazendo um monte de exercício. Ouve o seu corpo, vai ter momentos de movimento, momentos de descanso. Não fica doida do plano de, vou ficar nessa posição, depois vou para essa, 5 minutos aqui, meia hora ali. Não, não é isso. Mas também eu não quero o contrário, eu não quero que você tenha medo de mudar de posição. Vale a pena tentar. Muitas vezes a gente está numa posição já por um tempo e dá medo de mudar. E realmente eu entendo isso, porque muitas vezes quando a mulher muda de posição, estimula a vir uma contração que pode ser um pouco mais intensa. Mas depois regulariza e volta no padrão que estava antes. Então, por mais que você tenha receio de mudar de posição, vale a pena tentar, experimenta alguma coisa diferente, porque pode ser que fique mais confortável para você. Agora eu vou pedir para você ficar em pé, para você sentir. Você sentindo isso, você vai entender o que os seus joelhos têm a ver com a descida do teu bebê na pelve e o espaço que você vai oferecer para ele passar. Então, bora aí. Fique em pé. Agora eu quero que você abra os seus joelhos e feche os calcanhares. Nessa posição, o que você está fazendo? Com essa rotação, você está abrindo aqui a entrada da pelve. E nessa posição que você está, agora você imagina... Eu odeio comparar bebê com cocô, mas é a única coisa que sai dali, daquela região, então vamos lá. Imagina que você está nessa posição tentando fazer cocô. Meio complicado, né? Por quê? Porque ela está fechando a saída da pelve, mas está abrindo a entrada. Agora faz o contrário. Agora junta os joelhos e abre os calcanhares. Você está fazendo isso. Imagina que você tem que fazer cocô nessa posição. Muito mais fácil. Por quê? Você abriu a saída da pelve. Então, lembrando disso, a gente vai ver quais posições são boas para cada uma das faces. Durante a gravidez, no início do trabalho de parto, a gente vai abrir a entrada da pelve para o bebê encaixar. Então, algumas posições que eu gosto bastante, que funcionam bem. Sentada na bola. Qualquer movimento na bola só não pode ficar quicando. Então, você rebola de um lado para o outro ou só fica sentada ali, porque a bola coloca uma pressão contrária ali no assoalho pélvico que promove um relaxamento e diminui a sensação de dor. E é uma posição ótima para o bebê encaixar.
qualquer posição inclinada para frente. Pode ser em 4 apoios, apoiado em algum lugar, na bola, na cama, na cabeceira. Quando a gente inclina para frente, além de aliviar a pressão nas costas, a gente dá liberdade para o bebê se mexer, então ele consegue fazer essa rotação muito mais fácil. Tem uma outra posição que é muito legal, que é você vai precisar de uma pessoa para te ajudar, então você pede para o seu acompanhante ou qualquer outra pessoa encostar as costas na parede, você apoiando todo o seu corpo nessa pessoa, você vai abrir os joelhos, fechar os calcanhares e essa pessoa vai vir com a mão entrelaçada embaixo da sua barriga. O movimento é esse, ó. É levantar e colocar pra dentro. Muitas pessoas gostam dessa posição, inclusive durante a contração. Então, se você estiver na cama, seja na sua casa, seja no hospital, você vai colocar alguma coisa entre os joelhos. Pode ser travesseiro, pode ser a bola, mas a gente vai colocar entre os joelhos, fazendo com que os pés fiquem mais baixos do que os joelhos. Quando o bebê tá ali próximo de 0, que é quando tá aqui no ossinho, a gente vai precisar de movimentos assimétricos. Você vai ficar na posição do corredor, que é excelente. Quando você estiver deitada de lado, você vai exagerar a posição do seu joelho para que ele fique um bem mais alto que o outro. A perna de baixo você pode deixar esticada. Você pode fazer esse lounge em pé que eu falei, bota o pezinho no banco e dá uma sacudida, vai para frente e para trás, ou só deixa levantado. Se você tiver de 4 apoios, você vai levantar um dos joelhos. E uma coisa muito legal para essa fase do trabalho de parto é subir a escada de lado, ou então andar numa calçada. Isso também ajuda. O bebê tá mais baixo, tá mais perto da saída, agora a gente vai precisar abrir a parte inferior da pelve. Como é que a gente vai fazer isso? Deixando os joelhos próximos e os calcanhares afastados. Se você estiver apoiada na bola ou em 4 apoios, lembra de manter os joelhos mais próximos. No caso de você estar deitada, essa bola ou esses travesseiros vão ficar entre os seus pés, para que os joelhos fiquem juntos. Ajoelhada também é uma ótima posição e você vai manter de novo os calcanhares próximos. Sentada na banqueta é uma posição excelente, principalmente para o expulsivo, dá um relaxamento muito grande ali na musculatura do assoalho pélvico e muito conforto, porque você não precisa usar muito as suas pernas. Em muitos hospitais você vai poder usar também a barra, é muito legal você segurar lá, que aí você consegue dar uma agachada e entre as contrações você senta. Percebe pela lógica de tudo que eu falei aqui o quanto não faz sentido deitar de barriga para cima e abrir as pernas? Porque quando a gente tá abrindo as pernas, a gente tá fechando a passagem do bebê. É completamente contraproducente. E um outro ponto que é muito comum nos hospitais eles orientarem a mulher de fazer um puxo dirigido, né? Que é colocar o queixo no peito, segurar ali as pernas, curvar o corpo para frente e fazer força. Sendo que instintivamente o que as mulheres fazem é completamente o contrário. Para poder ajudar nessa descida do bebê, a gente tende a arquear as costas. Então, ao invés disso, é isso. Agora eu vou mostrar quais são as melhores posições para a hora do bebê nascer, para a hora de fazer força, para a hora do expulsivo. Se você já aprendeu alguma coisa com isso que eu disse, se está gostando desse vídeo, já deixa o seu joinha aqui, se inscreve no canal, assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar para muito mais grávidas que vão poder ter um parto tão maravilhoso quanto o que eu desejo e estou ensinando para você agora. Primeira posição muito boa é ficar de lado. De lado a gente obedece essa curvatura em J do canal vaginal, então a gente consegue fazer força de um jeito que o bebê não precisa ir para cima, ele continua seguindo a gravidade. A gente tem liberdade aqui para o sacro se mexer, não pressiona a veia, artéria nenhuma, então tem uma boa oxigenação para o bebê. E quando você tiver na hora de fazer força, você pode inclusive puxar um dos joelhos na hora de empurrar e aí depois você consegue descansar completamente o seu corpo entre uma contração e outra. Então você consegue se manter nessa posição por muito mais tempo. Além disso, é uma posição muito fácil de negociar com os médicos. Eu sei que é ridículo ter que negociar a posição, mas enfim, paciência, o sistema é assim, eles não estão acostumados. Muitas vezes eles não vão aceitar que você agache, que você faça, enfim, várias outras posições, mas tá ali na cama, ele continua no banquinho dele, confortável. Ficar em 4 apoios é uma posição que instintivamente muitas mulheres escolhem. É uma posição que é fácil para o bebê rodar, porque o bebê fica completamente livre ali. A mulher tem mobilidade para levantar o joelho, mover uma perna, a outra, depois ela levanta, fica ajoelhada, ou ela agacha e descansa entre uma contração e outra. É uma posição bem legal, vale a pena experimentar. E aí tem as posições verticais todas que vão usar a gravidade a nosso favor. Então são elas em pé, ajoelhada, agachada, sentada na banqueta ou num banquinho, sentada na cama do hospital com a barra, aí entre cada uma das contrações você consegue sentar e descansar. E quem vai ter o parto na água, qual é a melhor posição? Bom, na água qualquer uma vale, porque a gente tem a flutuação ali, a gente fica com muito menos peso do nosso corpo, não tem nenhuma pressão em cima do bebê, então não vai comprometer a oxigenação dele de forma nenhuma.
A mãe tem muita liberdade de movimento e ela acaba se mexendo bastante, né? A água convida a gente a mudar de posição toda hora, a se mexer numa boa. É muito mais confortável na água, tem o alívio, né, da dor das contrações, porque a água quente promove já um relaxamento muito grande, diminui o risco de laceração também. Quem recebe analgesia vai perder um pouco dessa coisa instintiva, dessa vontade de se mexer de acordo com a posição do bebê, a altura do bebê, mas isso não significa que tá tudo perdido. O que acontece é que a dor, ela é um guia. Então a gente sente a dor e é uma forma de avisar o nosso corpo que a gente precisa fazer alguma coisa para tentar aliviar aquela sensação. A dor nos guia. Quando tem analgesia, a mulher não sente dor e não vai ter esse guia. Então a gente vai precisar saber, aí relacionar, aí fica ainda mais importante saber como estão as informações ali que foram colhidas durante o exame de toque para você decidir o que vai fazer e qual posição você vai ficar, mas ainda assim é super possível. Existe um tipo de analgesia que a gente chama de walking epidural, que é uma analgesia que permite que a mulher continue ainda assumindo posições verticais, até se mexendo e andando pelos corredores ali, é possível com analgesia fazer isso. Mas não são todos os médicos que permitem, nem todos os hospitais. Por exemplo, nos Estados Unidos, na Flórida, onde eu atendo bastante, é proibido. Não tem um hospital que deixe a mulher sair da cama depois que ela recebe a analgesia. Então a gente tem que lidar com aquilo que a gente tem e fazer as manobras que der para poder facilitar esse parto. Então uma posição muito boa é você ficar ajoelhada, fica de costas, apoia o corpo ali e é uma posição ótima e mantém ainda a segurança. Todos os hospitais vão deixar? Não, mas você tenta, você pergunta. Uma posição que todo mundo vai deixar é você ficar de lado. Então, de lado, você vai conseguir manter ainda a segurança de você, caso você não esteja, por exemplo, sentindo as suas pernas, que às vezes acontece, ficar de lado resolve tudo. Agachar na barra também dá com analgesia, porque você tem o suporte da cama. A cama muda, tá? A cama não é retinha, não. Como vocês estão vendo, dá pra deixar a cama diferente, botar a barra ali, você fica meio que agachada e depois você senta. E também ajoelhada. Agora, o mais importante é você conseguir essas posições. E como é que faz isso? Você precisa conversar com o seu médico durante o pré-natal. Precisa falar de parto logo desde o início da gravidez, se você puder. Se você tá no finalzinho, fala agora, antes tarde do que nunca. Mas fale com o médico. Pelo menos, gente, de deitada ou reclinada, você passar para ficar de lado, você já ganhou, nossa, um benefício muito grande. E lembra de não cair na farsa do reclinada. Ah, não, mas não é deitada, você fica reclinada, você fica sentadinha. É a mesma coisa. Tudo vai dar na mesma besteira de fechar aqui a passagem pro bebê. Eu recomendo que você coloque lá que você quer ter liberdade para se movimentar durante o trabalho de parto e escolher as posições que forem mais confortáveis para você, e que durante o expulsivo você não gostaria de parir deitada de costas ou reclinada, que você também quer assumir posições que sejam mais confortáveis para você e que você é quem decide isso e não a equipe médica. Eu recomendo que você envie esse vídeo para o seu acompanhante. Quem for estar com você precisa saber dessas informações, porque você não vai estar como você está agora, plena, racional, objetiva. Agora, o seu acompanhante pode estar. Então, é importante que ele saiba para ele poder advogar por você ali na hora e para que você possa fazer com que o seu plano de parto seja cumprido. Você precisa de um acompanhante bem preparado. E se vocês dois quiserem dar um passo a mais nessa conquista de um parto mais seguro, mais rápido, mais fácil e mais maravilhoso, se inscreve no meu curso de preparação para o parto. Lá são aulas super objetivas que eu explico passo a passo de tudo que você tem que fazer para se preparar durante a gravidez e também durante o trabalho de parto para ter o parto que você e seu bebê merecem.